Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Dentro de 10 minutos daremos início à nossa reunião da revisão do Plano Diretor 2021 da cidade de São Paulo. Até já. Boa tarde a todos, pessoal. José Armênio falando aqui. Boa tarde, secretário.
Boa tarde a todos mais uma vez. Sou Wilson Lana. Daremos início agora à nossa reunião da revisão da Plano Diretor 2021 da cidade de São Paulo. Lembrando a todos que a nossa reunião está sendo gravada. Quero aproveitar e pedir a todos que possam entrar no nosso chat e registrar sua participação, colocando seu nome e a entidade que você representa. Lembrando que o nosso chat está desativado para contribuições, porém você poderá fazê-lo pela plataforma do Participe Mais ou através da Filipeta Digital. Todos poderão participar da nossa reunião, contribuir. Terão 3 minutos de fala logo após a apresentação dos nossos técnicos de Planurb. Teremos uma reunião produtiva, participativa, democrática. Sejam muito bem-vindos. Eu quero passar a palavra ao secretário José Armênio, secretário adjunto de SMU. José Armênio, tem a palavra, secretário. Boa tarde, Wilson. Obrigado. Primeiro, todos bem-vindos aí a essa reunião, que é uma reunião temática do processo de revisão do plano diretor, no tema mobilidade. Tem bastante gente que entende aqui de mobilidade, até mais do que eu, mas que é importante mencionar que todas essas reuniões temáticas e setoriais, os temas estão contemplados no plano diretor e o enfoque nosso aqui de SMU é o enfoque totalizante, ou seja, não dá para ver a mobilidade separada da habitação, separada do emprego, separada da regulação geral. Agora, apesar de, neste momento, nos aprofundarmos no tema mobilidade, que merece bastante dedicação. O plano diretor colocou uma série de questões estratégicas para o tema mobilidade, desde o ponto de vista estrutural, né, do transporte de massa, na classificação das vias também. A gente tem hoje aqui em São Paulo uma estrutura bastante organizada e definida no que diz respeito à mobilidade. Eu vou mencionar, e acho que isso é importante, quer dizer, o dia hoje é para ouvir vocês mais do que para a gente falar, vai ter um momento da nossa devolutiva, mas questões que eu sou arquiteto, me assolam aí no momento pós-pandemia, que é o seguinte, quer dizer, esse tema hoje ele tem que ser visto um pouquinho diferente do que foi visto há uns anos atrás, né? Nós fomos aí vítimas dessa pandemia que coloca ou reforça questões que o plano diretor já colocava, da questão da micromobilidade, a questão da prioridade do pedestre, obviamente, sempre articulado no multimodal, que a gente continua a trabalhar, desde o metrô, dos corredores de ônibus e tal. Mas essa questão da mobilidade do pedestre, da qualificação disso, é uma questão que a gente já trabalhou aí nesses últimos anos. Foi uma decisão do prefeito Bruno Covas de investir bastante em calçada, foi feito nas diversas subprefeituras da cidade de São Paulo, um investimento grande em calçada, a partir de um trabalho técnico desenvolvido lá na São Paulo Urbanismo, da prioridade, que definiu até o decreto do plano emergencial de calçadas por subprefeituras. Mas, enfim, eu estou mencionando só essa questão da pandemia, que acho que ela acende ainda mais luz sobre o tema mobilidade, que é o nosso tema hoje. Nesse aspecto do pedestre, no aspecto da multimodalidade. Já temos, em 2017, tivemos a pesquisa Origem e Destino do metrô, que ajuda a gente também bastante a ver. Mas é isso aí, para ouvir vocês e ver como é que a gente pode contribuir para o plano diretor estabelecer diretrizes cada vez mais precisas e sustentáveis para a cidade. Muito obrigado pela presença de todos e estou
quieto aqui na reunião, ouvindo o que vocês vão colocar. Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado, secretário José Armênio. Lembrando a todos os nossos participantes que você pode agora, durante a apresentação do técnico de Planurb, fazer a sua inscrição levantando a mãozinha virtual aí, tá bom? Logo após a apresentação do nosso técnico de Planurb, Eliana, nós iremos dar a palavra conforme as inscrições forem chegando através da mãozinha virtual. Eu quero passar a palavra à nossa técnica de Planurb, Eliana. Tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou coordenadora da Coordenadoria de Planejamento Urbano, Planurb da Secretaria SMU, né? E essa aqui é mais uma reunião que a gente está fazendo, temática, que visa o processo participativo da revisão do plano diretor. Essa é uma reunião que tem como objetivo principal ouvir, né, as entidades e saber quais são as contribuições que vocês têm para fazer, voltadas, né, a esse tema de revisão do plano diretor. Depois dessa etapa, né, de escuta, nós vamos fazer a recepção dessas contribuições, uma análise, uma sistematização e fazer depois novas reuniões devolutivas com aquilo que, né, tentando abarcar aquilo que foi contribuído por vocês, certo? Pode passar a apresentação, por favor? Esse aqui é uma etapa, né, do processo. Fora essa etapa de reunião, a gente tem as etapas que já estão acontecendo nas nossas plataformas digitais, né? Que é o canal do Participe Mais e a filipeta de contribuição. Ambas estão no nosso site, né, que é o plano diretor sp.prefeitura.sp.gov.br. Então, você encontra tanto a filipeta de contribuição quanto o link para o Participe Mais. Para o Participe Mais, é necessário criar uma conta, né, principalmente se você está representando uma entidade. Então, você vai criar essa conta e dar as suas contribuições. Acho que tem uma próxima tela, não é? Isso. Essas contribuições podem ser feitas através dessa plataforma, né, desse link aí, dessa página, melhor dizendo. Então, tem as instruções para as propostas, né, as propostas que já foram feitas. Acredito até que tem algum tipo de canal de verificação dessas propostas que já foram realizadas dentro da plataforma. Então, é interessante que vocês, ou melhor, é mais que interessante, é importante que vocês se cadastrem e façam as suas contribuições, as contribuições das propostas, principalmente aqui na plataforma do Participe Mais, certo? Tanto essas contribuições quanto as contribuições dadas aqui nas reuniões, a gente vai fazer essa análise depois da devolutiva, ok? Hoje, a nossa reunião tem uma apresentação, né, da revisão, né, do plano diretor, uma breve apresentação, um breve vídeo, depois uma apresentação temática, como o secretário Zé Armênio já falou, o tema de hoje é mobilidade, e a apresentação tem como objetivo demonstrar os aspectos relacionados à mobilidade no plano diretor, certo? A apresentação vai ser realizada pela arquiteta Denise Bittencourt, né? E à medida que nós estivermos fazendo tanto o vídeo quanto a apresentação, vocês podem já fazer as inscrições para poder se manifestar na reunião. Então, levantando a mãozinha virtual aí e já começar a fazer a fila, né, para as contribuições. Agradeço novamente a presença de todos, que temos uma boa reunião. Boa tarde. Podemos pôr o vídeo, por favor. O que é o Plano Diretor Estratégico? O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade.
Elaborado com a participação popular, ele define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O próprio PDE determina que seja feita uma avaliação de diretrizes e resultados em 2021, com o objetivo de propor ao Legislativo, até dezembro deste ano, ajustes para aperfeiçoar os instrumentos do atual Plano Diretor e torná-los mais eficientes. O Plano Diretor representa um pacto da sociedade em direção à justiça social, direcionando as ações dos produtores do espaço urbano, públicos ou privados, para que o desenvolvimento da cidade seja feito de forma planejada e que atenda às necessidades coletivas de toda a população. O objetivo é garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. Em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. O atual plano diretor prevê um horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados. Vamos juntas e juntos construir uma São Paulo mais resiliente e inclusiva. Olá, boa tarde. A apresentação não entrou? Todos me ouvem? Ok. Vamos aguardar a apresentação. Boa tarde a todos. Eu trabalho aqui em Plano Urb, Departamento de Planejamento Urbano da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. E hoje nós vamos tratar desse tema mobilidade. É um tema que várias secretarias do município de São Paulo atuam. E nesse processo hoje de discussão, pode passar por gentileza, e revisão do plano diretor, eu vou tentar introduzir os principais tópicos aí para auxiliar aí a focar nas questões que permeiam essa etapa agora, né? Essa etapa que a gente está começando, na verdade que já se iniciou há um tempinho, mas que nesse momento nós estamos fazendo essas discussões com as entidades cadastradas, foi prevista no artigo 4º do Plano Diretor, da Lei do Plano Diretor de 2014, e é o motivo que nós estamos aqui hoje buscando trocar ideias para possíveis revisões. Pode passar? Eu fiz uma contextualização, né, porque o público é bem diversificado que está participando dessas reuniões, e essa contextualização sobre o que é o Plano Diretor Estratégico retoma um pouco o processo de municipalização que a Constituição de 88 trouxe, e que trouxe a questão do ordenamento territorial para as políticas urbanísticas dentro da legislação federal, da Constituição, uma obrigatoriedade dos municípios. Além da obrigação dos municípios fazerem o ordenamento territorial, ela também estabeleceu o cumprimento da função social da propriedade, como garantia desse ordenamento territorial ser realmente efetivado. Desde a Constituição de 88, os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a fazer plano diretor, porém, em 2001, o Estatuto da Cidade regulamentou os artigos constitucionais. São Paulo já tinha uma tradição de estudar o seu planejamento, porém não tinha uma legislação. Praticamente concomitante a 2001 e 2004 foi feito o primeiro plano diretor, que de fato, nos modelos de responsabilidade do município, né, uma lei, e essa legislação foi sendo aplicada no município e em 2014, depois de uma ampla discussão com a sociedade, foi revista e passou a ser definida a lei, que hoje a gente começa a fazer um processo de revisão. Pode passar.
A Lei 16.050, de 2014, né, que é o atual plano diretor, foi estruturada em 5 títulos. A gente fez esse slide para contextualizar o tema de hoje. O primeiro título do plano diretor atual, ele é bem abrangente, traz conceitos, princípios e diretrizes e objetivos a serem seguidos por todas as políticas que tocam na questão do ordenamento territorial. O título 2 já traz questões mais específicas, inclusive com a obrigatoriedade de regulamentação do zoneamento e de instrumentos de política urbana e de gestão ambiental. O capítulo 3 dividiu as políticas setoriais. Entre elas, tem a questão, no capítulo 5, a política dos sistemas de mobilidade, que é o assunto de hoje. No capítulo 4, também tem vários assuntos, entre eles a participação social, a participação popular, os instrumentos de monitoramento, né? E o Fundo Municipal de Desenvolvimento, que é aquele que provém os recursos para a viabilidade dessas políticas. Pode passar? O plano diretor traz conceitos gerais. Esses conceitos gerais, tanto na questão da distribuição territorial e ordenamento territorial do município, que obedece a macrozonas. Essas macrozonas são divididas em função das características físico-territoriais e de ocupação do município, que remontam lá do século XV, ainda quando São Paulo começou a ser ocupado, e que tomou os rios, né, como referência da ocupação. E então, esse desenho que vocês veem do mapa de São Paulo, com essas zonas laranjas para o tom de vermelho e verdes, distribuíram as zonas passíveis de ocupação e obedecendo um ordenamento territorial vocacionado à ocupação, e as verdes, um ordenamento territorial vocacionado à preservação ambiental dos recursos naturais, né? Essas macrozonas foram subdivididas em 4 macroáreas, e em cima desse desenho das macroáreas se estabeleceram as principais intenções e diretrizes e objetivos que estão no plano diretor, na lei. De maneira geral, nós temos a macroárea de estruturação metropolitana, que envolve a bacia dos rios Tietê, Pinheiros e Itamanduateí. Um miolo, essa área mais marronzinha, que é a área de urbanização consolidada, onde começou o processo de ocupação e foi se expandindo na direção dos rios. A área laranja, que é toda a área que engloba o entorno, né, da macroárea metropolitana, ou seja, além rios. E uma área de redução da vulnerabilidade, que são territórios um pouco mais distantes, né, da área mais consolidada e de ocupação mais bem ordenada de São Paulo, e que requer cuidados com relação à vulnerabilidade na sua ocupação. Nos extremos, onde estão as áreas de represas, e ao norte, na Serra da Cantareira, também a gente vê uma gradação aí de verdes, do verde mais escuro, que seria a área onde deveria se ter realmente os sistemas totalmente preservados. Uma área intermediária de contenção da urbanização, permitindo usos sustentáveis. Uma área verde mais clara, onde já se tomariam medidas para controle dessa urbanização. E uma área amarelinha que conversa muito com aquela ocre, que também se objetiva fazer a redução das vulnerabilidades em territórios ambientalmente ocupados. Além dessa divisão de macrozonas e macroáreas, esse desenho físico-territorial do município de São Paulo também previu outras redes, né, que permitiriam a estruturação, além da rede hídrica e ambiental. A rede estrutural de transporte coletivo é a principal delas, e ela, de certa forma, faz toda uma articulação dessas macroáreas ao longo do município. E é dela, praticamente, que toca toda a questão de mobilidade que a gente vai discutir hoje, né? Pode passar? Bom, o plano diretor, ele trouxe objetivos gerais e objetivos específicos com relação à mobilidade.
Dentre os objetivos gerais, que estão lá no artigo 7º, nós destacamos esses 4 objetivos que tocam diretamente na questão da mobilidade. Entre eles, alguns muito importantes que estão destacados aí em negrito, que é essa acomodação, né, da ocupação das áreas que têm infraestrutura, ou seja, elas têm condições de adensamento por conta de existir uma rede de infraestrutura de transporte de média e alta capacidade para atender a ocupação, seja ela residencial ou de usos diversos, comerciais, industriais. Um segundo item é a redução da necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre os locais de emprego e moradia, que já foi tratado em outras áreas, em outras reuniões aqui, de temas como de desenvolvimento econômico. O plano diretor também previu uma expansão das redes de transporte coletivo de alta e média capacidade, alta capacidade, que seriam os trens e metrôs, e média capacidade, que seriam os corredores de ônibus, bem como os modos não motorizados, prevendo-se que fosse possível racionalizar o uso do automóvel. Um quarto objetivo é garantir os planos setoriais. O plano setorial, pode passar, por gentileza. O plano setorial que toca na questão da mobilidade é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Esse plano, na realidade, é decorrente da Política Nacional de Mobilidade, que foi institucionalizada em nível federal pela Lei 12.587 de 2010, e que trouxe no seu bojo a questão de priorizar os modos não motorizados e coletivos dentre os outros modais de transporte existentes nas cidades brasileiras. O Planmob foi realizado concomitante ao PDE e onde foram estudadas as redes de transporte de média e alta capacidade existentes no município, os terminais, né, de ônibus, os terminais de metrô, e gerou uma rede de estruturação que seria os locais onde se permitiria o adensamento do município, inclusive prevendo a sua expansão. Essa rede estrutural de transportes, ela é composta de alguns elementos. Além do transporte de média e alta capacidade, também se previu a requalificação do sistema viário, com abertura de algumas vias e adaptação de outras, para adequação ao transporte coletivo e aos modos não motorizados que estão na rede de transporte, entre eles a circulação de pedestres, com acessibilidade universal, inclusive nos sistemas de transporte. Previu também uma rede de ciclovias, o compartilhamento de automóveis, tudo isso integrado e complementar ao sistema de transporte coletivo. No plano diretor, também foram pensados os outros modais de transporte, como o hidroviário, a infraestrutura aeroviária e os sistemas de logística e carga. Todos esses elementos estratégicos, né, da política de mobilidade estão lá muito bem delimitados e descritos dentro da lei. Pode passar. Na lei também, lá no capítulo 5 do título 3, né, tem os objetivos específicos do sistema de mobilidade. Esses objetivos, em consonância com a política de mobilidade nacional, trazem as seguintes descrições, né? Melhoria das condições de mobilidade da população, a integração com os diferentes modais de transporte, ou seja, possibilitar essa intermodalidade, a homogeneização da macrocicla nas diferentes regiões do município, o aumento e a participação do transporte público coletivo e não motorizado na divisão modal. Esse objetivo específico está representado nessa figura ao lado, né? Porque é uma forma mais democrática, né, de ocupação do espaço, você considerar os modos individuais e de transporte coletivo, além, né, do sistema individual por veículos. Também tem como objetivo a redução do tempo de viagem dos munícipes,
e a mitigação de custos ambientais, socioeconômicos e do deslocamento de pessoas e cargas, a redução dos acidentes de trânsito, a emissão de poluentes, a poluição sonora e a deteriorização do patrimônio edificado. Ou seja, todos esses custos ambientais e socioeconômicos devem ser considerados na hora de se definir pelas políticas, as prioridades, né? E a melhoria das cargas também. Então, esses foram os objetivos definidos no artigo 227 do título específico sobre mobilidade, pode passar, que foram debatidos pelo Planmob, mas que constaram também da lei do plano diretor. No Planmob eles constam mais detalhados, e no plano diretor eles estão representados em 2 mapas. Esse mapa é o mapa 8, que consta de ações prioritárias do sistema viário, onde existe também um quadro 9, que correlaciona toda a classificação viária do município, né? Ou seja, ele define quais são as vias estruturais, né? E as vias coletoras. O mapa 8 tem a definição de várias melhorias a serem implementadas ao longo dos anos, algumas, inclusive, já realizadas. E também, como forma de melhorar toda essa rede, previu até a modernização da rede semafórica. Previu a criação de rotas de pedestre acessível, que o José Hermínio acabou de colocar aí, né? Já se consolida hoje em algumas vias onde foram requalificadas as calçadas. Previa a melhoria e a construção de algumas pontes, viadutos, passarelas para a travessia de pedestres e ciclistas, não só mais para o transporte individual. Adaptar as vias para o modo não motorizado, ou seja, algumas ciclovias que hoje a gente conhece em São Paulo, ciclofaixas, já são produto dessas ações estratégicas previstas no Plano Diretor de 2014. Pode passar. Bom, outro mapa mais específico sobre o sistema de transporte, porque ele conversa com as ZEUs, né, as zonas de estruturação urbana, aquelas que permitem o maior adensamento por conta já desde a implementação do plano diretor. Essas ações previam a implantação de novos corredores de ônibus, de novas estações e terminais para conexão desses sistemas de diferentes modos com os corredores e o sistema de alta capacidade. Previu critérios de acessibilidade e sustentabilidade para portadores de necessidades especiais. Também previu o aperfeiçoamento da bilhetagem eletrônica, novas estratégias operacionais, aí, a rede da madrugada é uma delas, colaborar com a implantação de sistemas de transportes metropolitanos e com o sistema de transporte hidroviário. Pode passar. Bom, todas essas políticas são muito abrangentes e, inclusive, se correlacionam e transpassam outros artigos do plano diretor e vêm sendo acompanhadas e monitoradas nessa plataforma de monitoramento, onde uma das estratégias a se monitorar, ou que os indicadores permitiriam monitorar, é a melhoria da mobilidade urbana. Além dessa plataforma, também existem inúmeros indicadores de séries históricas, como a origem e destino feita pelo metrô, e como alguns plataformas hoje presentes tanto na Secretaria de Mobilidade como na Companhia de Engenharia de Tráfego e na SP-Trans, que permitem obter dados e verificar o quanto esse sistema vem sendo ou não implementado e, baseado nisso, rever ou não as políticas estabelecidas aí, que seria o motivo da nossa reunião de hoje e que eu abro para todos poderem fazer suas colocações, iniciando esse processo. Pode passar. Obrigada e estou por aqui, qualquer dúvida, que eu possa contribuir um pouco. É só que vocês falarem. Obrigada e até logo. Obrigada, Denise, pela sua apresentação.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thalita, também sou da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. E agora a gente vai abrir a palavra para a contribuição de vocês. Então, caso alguém tenha alguma contribuição para fazer, assim como o Wilson comentou no início da reunião, só levantar a mãozinha virtual que a gente vai chamando, tá bom? O primeiro inscrito que a gente tem é o Rodrigo Ferreira. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Novamente, né, estamos aqui para defender a questão da atividade de motofrete, né? Uma atividade que, na pandemia, mostrou a real importância dessa atividade a toda a sociedade, né? Contribuiu com salvar inúmeras vidas, né, dos paulistanos e de todo o Brasil, de uma certa forma, né? Contribuiu para a manutenção do emprego de vários segmentos, tanto do comércio como de pequenas empresas, né? Gerou emprego também no seu próprio segmento, né? Muitas pessoas que ficaram desempregadas utilizaram essa profissão para poder ganhar uma renda a mais e poder sustentar suas famílias, né? E também, de uma certa forma, tudo isso, né, mostrou no período da pandemia e também aumentou os acidentes, mortes envolvendo esses trabalhadores. E aí vem um ponto crucial nesse sentido, é que a moto ela nunca foi tratada como um veículo, né, de mobilidade para a cidade. A cidade de São Paulo, né, desde da primeira e até agora, não se tem uma política pública para quem anda de moto, e aí, em especial, aos motofretistas, né? Motofretista por quê? Porque nós temos uma lei da cidade de São Paulo, a Lei 14.491, de 2007, e essa lei ela não é respeitada, né? E a prefeitura em si, ela não faz cumprir essa lei, que é uma lei que gerou, através dessa lei, que gerou vários argumentos para a criação de uma lei federal. E essa lei, como ela não é cumprida nem pelas empresas que prestam serviço e nem para os trabalhadores, ela gerou aí esse desafio, né, que é gerar emprego. Mas eu queria fazer uma pontuação a todos os conselheiros, aqui estão os membros desse conselho, é de que forma nós podemos inserir a motocicleta, e aí dentro até do tópico logística, né, de cargas, a questão do motofretista nesse ambiente da mobilidade da cidade de São Paulo, porque as motos não têm lugar para parar na cidade de São Paulo, as faixas que são sinalizadas no trânsito não são faixas antiderrapantes, que com isso afeta a questão da segurança, né? São usados tachões que têm até mais de 8 centímetros de altura, que isso, uma roda de uma moto pega, e isso causa um acidente, né? E a gente está vendo isso em todos os dias na cidade de São Paulo. O estreitamento das faixas, cada vez estreita as faixas, isso tira a mobilidade da motocicleta, né? Nós não temos política de estacionamento de bolsão que seja para os motofretistas, aqueles trabalhadores que precisam ter sua moto próxima aos pontos de comércio, e não temos uma política para isso. Então, assim, não existe política nenhuma para o usuário de moto, e nem em especial a esses heróis, que foram heróis porque a sociedade tratou essa categoria como heróis, porque ajudou a salvar a vida, mas, na prática, nós não temos esse reconhecimento, nem da sociedade e nem mesmo também do governo. Aí eu falo o governo da cidade de São Paulo, porque não há uma política, não há uma campanha específica para quem anda de moto na cidade de São Paulo. São feitas, às vezes, coisas aleatórias ou momentâneas, o mês A ou o mês B, né? Então, não há uma política de inserir a moto e o transporte de carga por motocicleta como realmente um viés que veio para ficar e mostrou a sua importância para a sociedade de São Paulo. Então, eu queria aqui sensibilizar a todos que estão nessa sala aqui, para que a gente possa, de uma certa forma, de que forma podemos
criar um ambiente seguro também para as motocicletas, né? Como a gente tem um ambiente seguro, de uma certa forma, por regulamentação, por normatização, né? Por ciclofaixa, por ciclovias, a questão da bicicleta. A gente vê, eu tenho na minha rua aqui uma ciclofaixa que, desculpa, a filmagem do prédio mostrou, em 10 dias passou 2 bicicletas. E passa ônibus, tem estacionamento de carro, e a via nem permite um espaço de uma ciclofaixa. Então, acho que até foi planejado errado, poderia ter colocado na rua de trás, que não passa ônibus, mas colocou dentro de uma rua que você tem estacionamento, tem parada de ônibus, você tem uma ciclofaixa, e você não tem nenhum ambiente seguro, nem para nenhum, nem para o automóvel, nem para o pedestre que anda. Então, eu acho que precisa ser revisto alguns pontos nesse sentido. Somos favoráveis à questão da ciclofaixa, apesar de ter um volume muito pequeno de usuários nos dias a dia, eu não estou querendo dizer nos finais de semana e nem no feriado, onde as pessoas realmente andam de bicicleta, mas no dia a dia comum da cidade, você não tem esse ambiente utilizado pelo usuário da ciclofaixa, que ocupa, de uma certa forma, um espaço grande nas vias, né? E que não se tem essa total mobilidade necessária para o ocupamento de um espaço. Então, o que eu queria aqui colocar, pela primeira vez, é de que forma as motos podem ser tratadas como um veículo que precisa também de ter segurança, porque, como a bicicleta, ela não tem a proteção que o carro tem, não tem a proteção que o ônibus tem, e a gente precisa criar um ambiente seguro para as motocicletas também, porque elas fazem parte dessa cidade. Somos mais de 1.300.000 motociclistas na cidade de São Paulo, dos quais mais de 300.000 exercem a profissão de entregadores, os motofretistas. E eu queria aqui sensibilizar nessa mesa o secretário, a secretaria, para que possamos ser inseridos, para que possamos também fazer com que a lei da cidade de São Paulo seja cumprida como um legado de algo que foi criado para trazer segurança para todos os atores que andam no trânsito da cidade de São Paulo, seja o pedestre ao ônibus, né? Então, essas são as minhas colocações iniciais, e estaremos também apresentando algumas propostas aí. E uma pergunta que não quer calar, que foi colocado na reunião anterior: quem garante que essas propostas nossas serão cumpridas? Quem vai validar ou não essas propostas de cada um dos membros aqui que tem, com certeza, proposta a ser apresentada? São minhas palavras aí, até pelo tempo também, para que todos possam ter um prazo aí. Foi estabelecido 3 minutos. Essa é a minha contribuição inicial, e eu gostaria muito que fosse sensibilizado aí a todos. Obrigada, Rodrigo, pela sua contribuição. A próxima inscrita é a Juliana Thieme. Boa tarde, Juliana. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigada. Boa tarde para todos e todas. Eu falo aqui como representante da AEAMESP, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô, mas a gente representa, na verdade, todo o setor metroferroviário, né? Todas as empresas de transporte sobre trilhos. E só queria fazer uma ressalva que a gente está representando arquitetos e engenheiros, não as empresas. Aí a gente não fala pelas empresas, as empresas, acho que elas serão procuradas no momento oportuno, né? E a primeira proposta que eu queria trazer é sobre o uso infra, no qual estão as estações de transporte sobre trilhos. Eu estou imaginando que também vocês tenham enfrentado isso com o PIO dos terminais, as PPPs, as concessões dos terminais também, que a gente, né, gostaria de utilizar o espaço acima das estações, ou então os espaços residuais, né, que ficam contíguos às estações, para outros usos, e a gente não tem isso muito claro, né, se o uso infra, ele vai usar, se esses lugares, eles vão continuar com
os parâmetros do uso infra, ou se vão continuar, ou se vão ter outros tipos de parâmetros, né? E seria interessante que a gente tivesse essa clareza até na hora de destinar esses espaços que não serão somente estações de metrô e trens. A segunda proposta que eu gostaria de trazer é sobre a inclusão das novas linhas que estão em estudo e projeto pelas empresas de transporte sobre trilhos, né? A gente, no plano diretor de 2014, tinha uma série de linhas em projeto, algumas já foram inauguradas, outras não, mas que agora a gente tem outras linhas em projeto, né, projeto básico, e que não estão relacionadas ali no plano diretor, não estão nos mapas, e também não tem a possibilidade aí de adensamento ao redor dessas estações, né? Então, aí eu pediria que vocês pudessem entrar em contato aí com a Secretaria de Transportes Metropolitanos para atualizar esse mapa, né, e atualizar também os parâmetros ao redor das estações. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas tem alguns casos, né, em que isso vai acontecer. Outra questão também é que a questão do transporte orientado, do desenvolvimento orientado a transporte, ela está muito bem colocada no plano diretor, mas que ela pudesse ser aprofundada ainda mais, né? Por que a gente fala isso? Porque tem alguns casos específicos até, que a gente promove, né? A gente está promovendo o adensamento em alguns lugares ao redor das estações, mas que esses lugares não necessariamente estão preparados para receber essa quantidade de moradores ou a quantidade de tráfego, né? Então, seria interessante ter um plano urbanístico para a região, mas também, principalmente, um projeto de reurbanização. A gente sabe que o Estatuto do Pedestre prevê o redesenho das vias, de calçadas, num perímetro, né, de 300 metros a partir das estações, que até poderia ser mais, né, mas acho que a gente, para além de calçada, a gente precisava de um projeto de reurbanização, né? Vai aumentar, por exemplo, a chegada de uma estação aumenta o tráfego de veículos, aumenta o tráfego de pedestres, pode diminuir, não, pode mudar a classificação, por exemplo, da via em relação à iluminação pública. Talvez tenha que aumentar a iluminação pública, vai ter que aumentar, em alguns casos, alargar a calçada, né? A gente precisava fazer como se tivesse uma parceria entre a empresa que vai fazer ali a estação, né, de metrô, de trem, que vai ter uma atuação ali muito restrita em relação àquilo que desapropriou ou aquilo que prevê o licenciamento ambiental, né? Mas o restante da cidade, ele fica intacto, né? Só que ele é impactado pela estação, né? Então, seria muito interessante que a prefeitura pudesse prever esse projeto de reurbanização no entorno das estações, para que esse impacto não fosse tão não fosse ruim, né? Que gerasse mais impactos positivos com a chegada de novas linhas, né? Também a gente tem uma outra questão, é que em alguns casos, quando a gente tem novas linhas, né, de metrô, de trem, existe a desapropriação para fazer adequação viária em alguns lugares por onde essas estações vão passar. E aí, essas adequações viárias, as empresas de transporte, elas vão lá, desapropriam alguns terrenos para fazer lá o viário, só que a matrícula que vai ser gerada por essa desapropriação vai ficar no nome da empresa, da empresa de transporte, né? E às vezes a gente desapropria
uma parte do lote, não o lote inteiro, né, para que né, não seja ainda pior o efeito da desapropriação, mas, e aí vai ter, claro, acesso público, né, da rua para o lote, né, muitas vezes aquilo vai se transformar numa praça ou só na frente de uma estação, mas aí o lote que fica lá no fundo, ele não tem, juridicamente, né, a matrícula dele ele não vai ter, o vizinho vai ser a empresa de transporte, ele não vai ter uma frente para uma avenida, uma rua, e isso pode causar uma insegurança jurídica, né, para quem vai ser desapropriado pela metade, né. E aí a gente não consegue fazer desafetação desse lote, ele continua como propriedade, né, da empresa, e aí a prefeitura também não pode receber essas áreas, né. Aliás, a gente tem áreas residuais, né, do que sobrou de estações em geral, né, não só de estações, mas de desapropriação para desemboque de túnel, ou então acaba ficando áreas residuais e que poderiam virar praças, poderiam virar áreas, né, de uso público, mas que acabam ficando para as empresas de transporte, e aí muitas vezes elas ficam muradas, né? A gente não tem um uso público dessas áreas que poderia ser melhor aproveitado, né? Então, seria interessante ter um instrumento que pudesse viabilizar a regularização fundiária de todas essas áreas que as empresas de transporte não conseguem, acabam não utilizando, né? Uma outra... tem várias propostas, se vocês podem me avisar quando acabar o tempo, tá? Uma outra proposta é sobre... a gente gostaria de pedir também que, para fazer linha de trem, linha de metrô, a gente sempre precisa de uma grande área para estacionamento e manutenção dos trens, né? Sempre grandes áreas para fazer, né, para colocar lá 10, 20 trens. Então, quando a gente vai fazer uma nova linha, procura-se grandes áreas, e essas áreas estão bastante concorridas com o mercado imobiliário, que também procura essas grandes áreas, né? E seria interessante se a gente pudesse utilizar o instrumento do direito de impreensão para quando houvesse interesse, né, do poder público de utilizar aquela área para parte de manutenção, principalmente, as empresas de transporte público pudessem utilizar também esse instrumento, né? Que mais? Uma outra proposta é sobre as famílias que são desapropriadas, aliás, retiradas, né? Famílias em vulnerabilidade, que são retiradas por projetos de transporte público, que elas pudessem ter preferência também na escolha das leis, né? Para que a remoção feita a partir de projetos de transporte pudesse também, para que elas pudessem ser atendidas nas leis da região. A gente tem alguns casos aí que acaba gerando um problema, né? Porque se a gente vai desapropriar famílias para fazer transporte público, e não necessariamente, né, elas vão conseguir ficar no entorno ali e ser beneficiada pelo transporte público. Às vezes elas acabam indo para mais longe. Então, nos casos dos projetos de transporte público, queria pedir também que essas famílias também tivessem prioridade em leis. Eu acho que tem mais propostas, que eu acho que a gente vai fazer uso lá da plataforma do Participe Mais.
eu só queria saber até quando que a gente pode fazer colocar isso lá por escrito. Mas eu acho que é isso. Oi, Juliana. Obrigada pela sua contribuição. Em relação à data, a gente vai verificar e dar um retorno, tá bom? Data limite aí de inscrições, tá bom? Enquanto isso, eu vou passar a palavra agora para o Daniel. Boa tarde, Daniel. Oi, boa tarde, Thalita. Boa tarde, secretário José Armênio, os demais colegas aí da prefeitura. Também queria cumprimentar os colegas que estão participando aqui da reunião, principalmente a Juliana e o Rodrigo aí, que trouxeram contribuições já. Eu vou colocar coisas muito pontuais, né? A primeira coisa, que eu até levantei na reunião anterior, que realizada na sexta, reunião aberta sobre o meio ambiente, eu acho que é muito importante, a partir do momento que a gente está falando de revisão do plano, a gente sempre tem uma afirmativa sobre quais são os pontos que serão alterados, né, que se pretende alterar, que eu imagino que sejam poucas alterações, mas e quais são os pontos de complementação, de ajuste, né? Então, o primeiro ponto que eu acho importantíssimo é que a Juliana levantou já isso na fala dela, a gente tem que definir a rede de transporte público coletivo de São Paulo, né? Ela já existe, ela está no plano diretor, e talvez de 2014 para cá, lembrando que o que está lá em 2014 transcorre das discussões de 2013, talvez de 2014 para cá, em que a gente já teve a nossa Copa do Mundo, que foi realizada em 2014, algumas coisas aconteceram, outras não, etc. É muito importante a gente firmar qual que é a nossa rede de transporte público coletivo de hoje, e isso significa, por exemplo, se tiver corredores já em implementação ou outros eixos de implementação, automaticamente a gente sabe que isso vai passar para uma autorização de adensamento pela regra dos eixos, né? Então, acho que essa avaliação da rede de transporte, que está no plano de mobilidade de 2015, né? E que talvez também tenha que ver como que está o PITU 2025, para ver se tem alguma atualização a ser feita, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Sei lá, por exemplo, eu não sei em que medida que a linha 20 do metrô, ela está tão reconhecida assim como uma infraestrutura de transporte a ser implementada. Parece que é muito mais o corredor que está ali pensado para a Faria Lima do que exatamente a linha 20 do metrô. Então, coisas desse tipo que eu acho que são importantes serem afirmadas e ajustadas, né? O segundo ponto é mais uma afirmativa, né, de manutenção da estratégia do plano diretor atual de promover o adensamento associado ao transporte público coletivo, ou seja, aos eixos de adensamento, e que eu acho que tem muitos elementos no plano diretor que eles condicionam, né, esse adensamento. Acho que todo mundo conhece, né, o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 4, está nessas áreas, o gabarito sem limite está nessas áreas, o incentivo à fruição pública, a fachada ativa mais potente está nessas áreas, né? Mas não somente isso, por exemplo, a fórmula de cálculo da outorga onerosa, ela induz, de fato, que você faça uma verticalização nos eixos de adensamento, né? E também a limitação de gabarito fora dos eixos, né? Eu acho que esses elementos todos, eles acabaram consagrando uma estratégia de indução do adensamento e não uma estratégia de controle. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque em 2004 a gente tinha uma lei de zoneamento que ela tinha estoques de potencial adicional de construção por distritos e por uso. E esses estoques eles foram eliminados a partir do momento que se definiu, né? O território de adensamento é somente esse na cidade, onde tem a oferta do transporte público, ou o território dos projetos urbanos, né? Dos grandes PIOs, né? Dos projetos de intervenção urbana. Então, manter essa lógica que está colocada no plano diretor me parece muito importante. E isso significa manter todos esses elementos, porque se você
eliminar um deles, se você, por exemplo, flexibiliza o gabarito fora de eixo, eu acho que isso gera, por exemplo, uma grande interferência nessa lógica de ordenamento territorial. Então, aqui é muito mais uma fala de manter essa lógica como está, né? E aí eu queria fazer uma sugestão, que é o seguinte: me parece que os dados que estão sendo trazidos aí de efetivação dos eixos de adensamento do plano diretor, o próprio relatório que a SMU elaborou no monitoramento do plano diretor, me parece que, de fato, o adensamento na cidade ele está acontecendo de forma majoritária nesses territórios. Me parece que estamos promovendo apartamentos menores, estamos promovendo, de fato, unidades com menos vagas. Me parece que, de fato, talvez tenha mais apartamentos mesmo e, consequentemente, mais famílias morando. Mas me parece que uma coisa que não se logrou êxito era a diversificação do padrão social nos eixos, né? Os eixos, eles acabaram ficando com um padrão de uso e ocupação muito elitista, né? Os lançamentos que estão acontecendo nos eixos, eles são lançamentos de unidades com um valor do metro quadrado muito elevado. Há quem diga, né, que para baixar esse valor, a gente precisa aumentar a oferta de territórios para adensamento na cidade. Eu acho essa tese até relevante, mas desde que os territórios de ampliação do adensamento sejam os territórios de projetos urbanos, né? Que inclusive a prefeitura acabou não estruturando nenhum novo PIO desde a entrada em vigor do plano diretor, né? A gente teve nenhum PIO que entrou em vigor, e eu acho que isso foi uma coisa que, por exemplo, gerou problemas, né? Então, só colocado o problema, me parece que seria importante a gente explorar como promover HIS, habitação de interesse social, nos eixos, né? E uma alternativa que eu acho importante, e que vai um pouco na linha do que a Juliana levantou aqui, seria aproveitar melhor o próprio território das estações e terminais do transporte público, sejam de metrô, trem, né, e ônibus. É claro que a gente tem que cotejar isso com viabilidade técnica. Muitas vezes você tem ali uma estrutura que é difícil você colocar um edifício em cima, né? Mas avaliar situações em que se possa adensar no próprio terreno da estação, né? E o zoneamento fez um ensaio disso, né? O artigo 90 da Lei 16.402, ele buscou induzir um pouco essa ocupação do espaço aéreo, mas eu acho que a gente tem que avançar mais ainda. Eu acho que tem que ter uma diretriz muito clara no plano diretor para se viabilizar HIS nessas áreas, pensar em incentivos para isso acontecer, né? E, evidentemente, por exemplo, que talvez em algumas unidades onde as áreas públicas sejam bens dominicais, que eles sejam passíveis de alienação, talvez ali sim você pode trabalhar com construção de unidades em que você consiga ter alienação para as famílias, né? Ou outras situações em que você não tiver essa condição, se for um bem de uso especial, por exemplo, talvez teria que ter uma diretriz deles serem afetados com o uso, por exemplo, de habitação interesse social, que possa ir para uma locação social, ou seja, ele pode ser de domínio da prefeitura, mas ele pode ser destinado realmente para as famílias de baixa renda, os edifícios sobre as estações e terminais. Então, eu acho que esse é um ponto importante para fortalecer a diversificação do padrão social, né, nessas áreas. Eu acho que essa é uma discussão para o dia de amanhã, que é o tema da habitação, mas é importantíssimo trazer essa discussão para quem faz a gestão de mobilidade urbana na cidade, para que, na hora de implementação, a gente não tenha um estranhamento, né, de aprovar um projeto de habitação social em cima de uma estação, né? Então, a gente precisaria olhar um pouco os elementos que a gente precisava superar para conseguir viabilizar esse tipo de coisa. E isso passa, de fato, por um debate muito para os gestores que atuam na política setorial de mobilidade. Então, era isso que eu queria trazer e também ouvir os demais colegas. Obrigado. Obrigada, Daniel, pela sua contribuição. Se mais alguém tiver outra contribuição, a gente tem um tempinho aí ainda, pessoal. Então, quem quiser, só levantar a mãozinha virtual que a gente chama. A Tereza. Enquanto isso,
Sim, enquanto isso, eu vou passar a palavra para a Maria Tereza Diniz. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Thalita? Tudo bom, secretário, gente? Eu não sei como funciona a dinâmica aqui, então já faço a pergunta, assim, como que vocês fizeram na outra reunião que eu não pude participar? A gente pode fazer algumas colocações a respeito de mobilidade aqui, já aproveitamos para entrar nessa... Maria Tereza, Alexandre está falando, todas as perguntas serão recebidas e sistematizadas e supostamente repassadas, tá? Então, mas pode ficar à vontade para as considerações, pode fazer suas colocações, sem problema nenhum. Joia. Então, acho que para contribuir aqui para o debate, para ficar um pouco mais produtivo, né? Para a gente, até na hora que eles forem registrar as colaborações deles, as contribuições no site do Participe Mais, eles já podem levar algumas outras questões em consideração. Então, em relação ao que o Rodrigo disse, a gente vem conversando, né, Rodrigo, tudo bem? A gente vem conversando no âmbito do próprio CMTT e na Câmara Temática de Motocicleta, né, que o Rodrigo coordena, e a gente tem reuniões mensais e discute muito esse assunto no âmbito da SMT, principalmente em relação à segurança viária, né, do assunto do motofrete e do motociclista de forma geral. A gente tem uma meta do programa de metas e outras, né, que tratam desse assunto, muito em linha com o que a gente estabeleceu no plano de segurança viária, que a Prefeitura tem, que é de 2019, então são diversas metas que tratam do assunto de forma transversal, inclusive, né, não só assim, específicas para a moto, mas para todos os usuários da via. Então, a gente tem o programa Motociclista Seguro, a gente está investindo em tudo isso, então queria convidar aos demais participantes aqui que não têm costume de participar da nossa Câmara Temática, que é dizer que essa é uma reunião aberta, né, que é pública, quem quiser participar é só pedir o link da reunião, a gente pode fornecer, ou então visitar o site da SMT, dentro lá da seção do CMTT, onde a gente tem todas as atas e as apresentações feitas na reunião. E amanhã de manhã, às 10, a gente tem a próxima reunião da Câmara Temática de Motocicleta. Então, era para trazer esse informe aqui em relação a esse tema e dizer que a gente está super atento. Esse ano, né, a gente teve campanhas, né, nas nossas redes sociais também, em relação à segurança viária, temos feito parcerias com o SAMU e com as entidades, né, com as operadoras de entrega por aplicativo, com os sindicatos, para que eles também se envolvam nesse trabalho junto com a gente, para que a gente consiga continuar reduzindo, né, esses 2 últimos anos, esse foi um desafio crescente aqui na cidade de São Paulo, mas de forma geral, a gente vem conseguindo reduzir o número de acidentes, né, de acidentes graves e de fatais aqui na cidade de São Paulo, tentando continuar reduzindo a nossa meta para esse fim, né, na meta aqui. A respeito do que a Juliana falou, sobre as estações, e aí já linkando um pouco com o que o Daniel comentou por último agora, esse assunto é um assunto que a habitação trabalha já há alguns anos, né? Então, tanto na CDHU, quanto a Secretaria de Habitação do Governo do Estado, como também na SEAB, esse assunto, esse desafio, né, de usar esse espaço sobre as estações, esses espaços muito valiosos da cidade, bem localizados, inclusive, né? Ele é um desafio que vem sendo estudado há muitos anos, tanto em relação ao aspecto da regularização fundiária, né, tentando usar aquela criação dos artigos de solo criado, que podem ser, né, direito de laje, que poderia ser usado para esse fim, na Lei Federal de Regularização Fundiária, inclusive esse ponto da Lei de Regularização foi criado pensando nisso, né, pensando nessas estações e não tanto nas favelas. Isso ainda não teve um resultado prático na nossa cidade, mas existem muitos estudos, esse assunto não está totalmente parado, tá? Então, acho que a gente pode, amanhã, na reunião de habitação, continuar tratando desse tema. Uma coisa que é complicada, e aí tem um efeito um pouco perverso, né? Que embora a gente queira trazer mais HIS para esses lugares, né? É lógico, exatamente pela localização, pelo acesso às oportunidades, a questão do tratamento acústico não é um desafio simples, tá? Porque a frequência que tem, né, do trilho com o metal, ele tem uma frequência que é difícil de tratar do ponto de vista acústico,
E realmente, assim, não seria uma obra barata, né, para poder fazer esse trabalho, e a habitação, né, arcar com esse custo adicional, né, para esse fim, é uma discussão que também é importante ser feita, porque a gente também não quer fazer uma unidade habitacional que não tenha qualidade, colocar essas pessoas mais vulneráveis num apartamento sem qualidade do ponto de vista acústico, né? A gente sabe de todos os efeitos do ruído na saúde pública, né? Principalmente em relação à demência, Alzheimer, Parkinson, todas as outras questões que a questão do ruído traz a médio e longo prazo para a população que enfrenta problemas com ruído. Então, esse é um assunto que ele tem outros aspectos que a gente precisa analisar. Mas, no meu entendimento, dos meus estudos aí de regularização fundiária, Juliana, eu entendo que o que a gente tem de legislação hoje disponível é mais do que suficiente para a gente aplicar e usar esses vazios urbanos, né, usar esse espaço aéreo. É claro que o plano diretor ele pode incentivar e revisar esses assuntos para tornar isso mais fácil, né, com menos insegurança jurídica, e trazer, né, um caminho um pouco mais concreto para isso, mas eu acho que do ponto de vista da regulação fundiária, tanto para fins assim, de alienação, de venda, como o Daniel falou, ou para alocação, eu acho que a gente consegue encontrar esses dois caminhos com a legislação que a gente tem hoje, não precisaria de nenhuma lei adicional específica, não, mas a gente pode incentivar ainda mais esse tema, tá? A respeito da reurbanização do entorno das estações, acho que essa é uma discussão importante, mas eu entendo que o metrô, ou a CPTM, né, ou a prefeitura, quando faz os terminais, né, como você citou aí, a PPP dos terminais, que agora está em andamento, dos terminais de ônibus, apesar do poder público ele não ser objeto, né, de obrigações de polo gerador ao fazer esse tipo de intervenção na cidade, eles poderiam se responsabilizar eles próprios, né, por essa reurbanização. Eu não sei se precisa a prefeitura ser responsável por uma reurbanização do entorno de uma estação que o metrô construiu. Eu acho que o próprio metrô podia fazer esses estudos, né, e melhorar esse entorno das estações no impacto direto desse fluxo, né, de pedestres que é aumentado no entorno das estações. E vocês devem saber também que a prefeitura tem um grupo de trabalho que chama GTMOV, que foi o grupo de trabalho que elaborou o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, e esse manual já traz todas as regras, né, para que a gente possa fazer os projetos de espaço viário na cidade. Então, são regras que têm que ser respeitadas. Esse trabalho também levantou toda a questão da governança, né, então, as escalas de intervenção, e a gente sabe que aí também tem um outro desafio, né, porque a gente fala aqui do ponto de vista conceitual e das vontades que a gente tem, né, do nosso desejo de alterar a nossa cidade, de continuar melhorando a nossa cidade. E aí, quando a gente pensa em quais são as escalas, né, onde que a gente vai ter que mexer para conseguir alcançar essa requalificação da nossa cidade ou esse desenvolvimento da nossa cidade, quando a gente está falando de abertura de vias novas, que a gente faça de forma correta, né, não continue abrindo novas ruas com desenhos equivocados, que a gente precisa alinhar a nossa legislação. Então, a gente tem plano diretor, a gente tem a lei de uso e ocupação do solo, a gente tem código de obras e a gente tem outras leis, né, e outros decretos que também precisam estar articulados entre si para que isso funcione. Então, o Estatuto do Pedestre, né, o decreto que regulamentou, o decreto de calçadas, né, todas essas coisas elas precisam trabalhar juntas para que a gente consiga, na prática, ter um resultado desejável, né? Então, acho que o quadro 2B, por exemplo, do plano diretor, ele é um desafio quando a gente fala do desenho de via. Então, que seção é essa, né? Qual que é a largura que a gente tem que ter da calçada? O que eu falo quando é uma via nova, que aí eu posso planejar do jeito que eu quiser, e quando eu estou falando de uma requalificação, principalmente quando eu estou falando de uma requalificação em lugares onde são um desafio ainda maior, como, por exemplo, uma urbanização de favelas, né? Se eu for exigir uma urbanização de favelas, que a gente tenha calçadas, né, largas, a gente não tem mais carro, a gente sabe que isso é impossível, né? Não passar nenhum veículo motorizado dentro dessas ruas, as pessoas têm carros, têm motos, precisa passar com caminhão da Sabesp, por exemplo, né? Enfim, ônibus, né? Então, todas as outras questões que a gente precisa pensar na circulação dentro desses espaços, e esses desafios também precisam para que a gente não crie duas categorias, né, de cidadãos ou de cidade, né? Da cidade formal e informal. Então, acho que essa foi uma tentativa, uma discussão muito importante do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, para que a gente não excluísse, né, esses pedaços da cidade, e sim entendesse eles como categorias diferentes
e que pudessem ser também objeto de melhorias do ponto de vista da circulação viária e das outras funções que o espaço viário também tem, né, que não são só a circulação. E aí, a respeito das remoções das famílias, em função de projetos de transporte público, no meu entendimento, a legislação já protege essas famílias nesses aspectos, né? A gente já tem, inclusive, se você pegar como exemplo o monotrilho que tem ali perto do aeroporto, né? As famílias que foram removidas pelo metrô para fazer um monotrilho ali naquela favela do Buraco Quente, elas estão em aluguel, pago pelo metrô até hoje, enquanto as unidades não foram construídas pela CDHU, e elas vão ficar no próprio local. Então, todo esse trabalho feito pela SEAB ou pela CDHU, né, quem quer que seja aí o responsável pela intervenção, nem sempre eles conseguem garantir que as famílias fiquem no próprio local, porque às vezes você não tem espaço, né, para colocar todas as famílias na densidade que alguma dessas comunidades tem no próprio local, mas a gente sempre procura o lugar mais próximo possível, e as famílias também podem fazer escolhas, né? Às vezes as famílias preferem mudar de lugar, e elas fazem escolhas junto com as assistentes sociais, todo esse trabalho é documentado, registrado, enfim, eu entendo que isso, do jeito que a legislação já está hoje, já está mais do que coberta em relação a esses direitos das famílias. E aí seria importante ver, né, se você tem alguma sugestão específica de qual artigo ou de qual pedaço você acha que não está adequado para esse fim, para que a gente possa pensar na revisão do ponto de vista da redação em si, ou qual outra garantia, né, apesar de que lei não garante nada na prática, mas qual outra proteção que a legislação poderia trazer para essas famílias. E aí, a respeito do que... Internet sobre artigo desculpa. A Siri achou que eu estava falando com ela. A respeito da atualização, Daniel, da rede de transporte, a gente trabalhou, a Secretaria, né, a SMT e a SPTrans e a CT, a gente trabalhou com a equipe da revisão do plano diretor, com a Denise, com o André Pina, então eles pediram que a gente fizesse uma atualização dos mapas do plano diretor, para a gente ver o que se viabilizou, né, quais foram as redes que foram construídas, de fato, que estavam previstas no plano diretor, né, quais foram as obras que a gente conseguiu fazer, ou quais estão agora no planejamento dessa gestão, dessa atual administração, e esse trabalho já foi enviado para eles, então isso já está sendo feito em conjunto, né, entre a gente e a SMU, tá? Eu acho que era sobre uma primeira rodada aí, eu acho que era isso que eu queria dizer. Obrigada, Maria Tereza, pela sua contribuição. Passar a palavra agora para o Renato Cordeiro. Boa tarde, Renato. Nos ouve? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, oi. Agora estamos. Ok, boa tarde a todos. Eu sou arquiteto e urbanista, mas venho aqui como civil mesmo. Queria só fazer algumas observações, vai ser bem breve aqui minha participação. Já que a gente está falando de mobilidade, eu até gostaria que todo mundo aqui pudesse fazer esse exercício, né? Conforme forem dar uma caminhada, ou mesmo no quarteirão de casa, etc., dá uma analisada na quantidade de postes, por exemplo, que a gente tem, muitos deles até muito mal colocados, eventualmente, ou mal instalados. Tenta contar quantos postes tem, assim, com placas, com lixeiras, com semáforos, poste de luz, né? Eventualmente você tem poste de luz numa distância super curta um do outro também. Às vezes eu até gostaria de entender a necessidade desse espaçamento ser tão curto em alguns casos. Algumas calçadas estreitas, alguns postes que estão mais centralizados do que deveriam, né? Isso daí interrompe a circulação. Isso não facilita, por exemplo, para quem é cadeirante em vários casos, né? Dependendo, quando você tem, por exemplo, calçadas que são calçadas que tem numa rua em declive ou aclive, eventualmente você tem degraus, né, ao longo da calçada, e justamente a faixa onde deveria ser um pouco mais plana, que é o canto da calçada, perto da guia, é onde você tem mais postes, né? Então, para quem já tem uma mobilidade dificultada aí, dentro da circulação nos passeios, né? Isso daí só vai piorar um pouco mais ainda, e esses postes também acabam não ajudando. Então, eu não sei se existe aí
um plano que abranja aí todas as concessionárias e todo mundo que poderia, né, que acaba influenciando dentro desse sistema de comunicação, de serviços e etc. Mas, assim, para quem está olhando de fora, tá? Eu não sou especialista, não trabalho com gestão pública nem nada, mas para quem está olhando de fora, parece só uma bagunça que, obtida a aprovação, a concessionária, ou seja, quem for, vai lá, instala o que tem que instalar, arranja um espaço, né? E eu sei que deve ser muito mais complexo que isso, mas, assim, para quem está olhando, a impressão que fica é essa. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser revisto urgentemente, se a gente quer ter realmente calçadas e passeios aí pela cidade que façam com que as pessoas circulem de uma maneira melhor, né? E eu sinto que a gente já teve um avanço nos últimos tempos, né? Eu sei que houve algumas mudanças até de responsabilidade em relação à manutenção dessas calçadas, etc. Mas ainda acho que é um longo caminho para percorrer, né? E se vocês prestarem atenção nisso que eu estou falando, andando nas ruas e começarem a contar esses postes, vocês vão ver quantidades assim superiores a centenas dentro de quarteirões. Assim, às vezes um quarteirão que está andando, você vê mais de uma centena de postes, né? Então, parece uma coisa simples, mas eu acho que ela é super importante, é um assunto que a gente precisa abrir os olhos. A gente tem que ter uma qualidade maior nesse tipo, né, nas nossas calçadas. E são várias as maneiras, né, que a gente pode abordar esse assunto. Então, eu acho que essa é uma das observações que eu queria trazer. E um segundo tema que eu gostaria de falar aqui, né, eu acho que já foi bastante debatido, continua sendo debatido, e é importante que seja, né, a questão das ciclovias e ciclofaixas. Eu acho que tem várias questões que a gente tem que levar em consideração, né. Para mim, a ideia de ciclofaixas, de implementação de ciclofaixas, ela é importante e ela precisa ir crescendo com o tempo, né? Eu acho que as últimas gestões foram, né, desde que começou isso numa gestão anterior, ela foi bem importante por ter dado esse passo inicial. As gestões mais recentes, elas vêm continuaram investindo nisso, através de maior segurança, através de também, assim, de colocar mais equipamentos de sinalização, que é super importante, né? Porque quando você não sinaliza uma ciclofaixa, por exemplo, você está causando uma falsa sensação de segurança para o ciclista, que aumenta o risco que ele está correndo. Ele não sabe, ele se sente seguro porque ele está dentro de um espaço, em tese, confinado para ele, mas eventualmente ele até está com um risco maior ainda porque está faltando sinalização, alguma coisa do tipo. Os semáforos voltados para isso já vêm sendo instalados, e daí já ajuda bastante, acho que são super necessários. Eu ainda tenho algumas considerações relativas eventualmente ao estado das guias, né, que fazem parte dessas faixas. Muitas delas assim acabam oferecendo risco. Eu sei que isso é um trabalho que vai sendo feito aos poucos, mas é importante que esse trabalho nunca pare de ser feito, né? Geralmente quem está, por exemplo, numa ciclofaixa que está no lado direito de uma rua, quem está lá do lado direito da ciclofaixa, indo junto da calçada, eventualmente ele tem um espaço muito pequeno para se deslocar lá, porque você tem uma guia toda quebrada, né? Então, se a gente for prezar pela qualidade dessas faixas, elas precisam ser vistas também dessa maneira. Uma outra questão também é o tipo de material que faz a separação, né, entre o asfalto, vamos dizer, destinado aos carros e aquele destinado às bicicletas. É importante também pensar que, eventualmente, em alguns casos, acho que aquelas taxinhas e olho de gato, essas coisas, eles são insuficientes para garantir aí uma segurança, né? Fica muito fácil, por exemplo, um veículo avançar, né, dentro dessa faixa e, eventualmente, pode acabar atingindo algum ciclista. E, bom, é isso. Por fim, acho que vale também, sempre ainda relacionado a esse assunto da ciclofaixa, a gente prestar atenção nos bons casos, né, nas boas coisas que foram feitas em outras cidades do mundo, né, sistemas aí de ciclovias e ciclofaixas que foram implementadas em outros países, em outras cidades, que foram bastante bem-sucedidos e que vão evoluindo com o tempo. Obrigado. Obrigada, Renato, pela sua contribuição. Nós temos inscritos novamente o Daniel e a Juliana.
Daniel, só para a gente concluir, agora 3 minutinhos para fala, tá bom? Thalita? Tá bom, Thalita. Não vou usar nem os 3, não. Fica tranquila, viu? Eu queria só o seguinte, 2 coisas. Eu queria agradecer ao esclarecimento da Maria Tereza e só dizer o seguinte, que eu acho que, de um modo geral, você comentou da rede de transporte, né? Que elas estão em tratativas, mas essas informações, por exemplo, elas não foram colocadas a público, né? A gente não sabe esse mapa que você sabe aí dentro, a gente não conhece aqui fora, né? Eu acho que é importante ele vir em algum momento para a gente conseguir apreciar isso, né? Então, é legal você ter dado essa devolutiva aqui na reunião, né? Para ela ficar, de fato, uma interação, mas eu acho que esse é um ponto. E aí, só um comentário em cima eu achei uma coisa muito interessante que o Rodrigo comentou, e que eu acho que, de fato, a gente precisava avançar, que é o seguinte: a gente tem, no Código de Obras e no zoneamento, a previsão de espaço para motocicleta, espaço para vaga de deficiente, espaço para vaga de idoso só em área de estacionamento, no caso dos usos residenciais. Se vocês pegarem o uso residencial, vocês vão perceber que não existe essa previsão de vagas, até vagas de emergência de segurança ou vaga de deficiente, fora do imóvel, está sempre dentro lá no estacionamento. Então, eu acho que talvez valha a pena, de fato, ainda mais com o uso mais intensivo dos aplicativos, a gente pensar, de fato, nessas vagas, que elas são vagas transitórias, né? Que elas são de carga e descarga ou entrega de produtos, que hoje não existe mesmo. Hoje não existe uma obrigatoriedade de ter vaga para, por exemplo, as pessoas pegar um táxi, pegar um Uber, ou pegar, por exemplo, outro tipo aí de aplicativo, e até mesmo para os entregadores, eles estacionarem a moto para fazer entrega. Hoje, um prédio novo em São Paulo, que for aprovado, um prédio residencial, ele não tem isso. O não residencial tem, porque existe previsão, de acordo com o uso, de espaço para embarque e desembarque. Mas eu acho que precisava pensar um regramento novo, que é esse espaço de entrega, né, de produtos, enfim, nas residências, né? Então, me parece que a proposição do Rodrigo, ela talvez encontraria uma reverberação nesse tipo de proposição. Fica aqui a sugestão para eu não ceder meus 3 minutos. Valeu. Obrigada, Daniel, pela sua contribuição. Passar a palavra agora para a Juliana. Oi, também queria agradecer as respostas da Maria Tereza Diniz, muito obrigada, né? E eu só queria falar de alguns pontos, né? Sobre o uso infra, né? A gente só queria ter mais clareza, né? Em relação àquilo que vai sobrar, assim, da estação e a gente quiser destinar para um outro uso, por exemplo, HIS, mas outros usos, se aquela região também vai ficar, né, com uso infra ou se vai ficar se pode mudar esse uso, né? Mas também sobre regularização fundiária, a gente tem alguns casos que eu acho que não vale a pena também citar aqui, mas aí, bom, se você quiser conversar com os técnicos especificamente, posso fazer a ponte, mas a gente tem, né, também um texto para ser colocado lá na plataforma, né, que aí fundamenta com as motivações para essa solicitação, tá? Esqueci. Eu só queria também concordar, né, com o que o Renato tinha falado sobre e o que depois você comentou, né, sobre o manual de desenho urbano, né? A nossa proposta, né, do projeto de reurbanização no entorno das estações é que muitas vezes a gente fica mesmo restrito àquelas áreas de desapropriação mesmo, né? E as áreas que vão ser responsabilidade direta das empresas de transporte. Mas, enquanto arquitetos, urbanistas, engenheiros, a gente gostaria que essa melhoria fosse para além, né, do entorno direto das estações. E o manual de desenho urbano, ele retrata exatamente essa dificuldade, né, de atuar
em desenho urbano, né? Para a gente alargar uma calçada, a gente vai mudar um poste. Para mudar um poste, a gente tem que falar com a Enel, com as concessionárias de telefonia, com a Ilume, vai ter que ver drenagem urbana, né? Então, acaba se tornando um processo muito complicado para a gente, para as empresas, né, de transporte público atuarem também. E seria muito interessante que a prefeitura pudesse estar nessa parceria, né, atuando junto no entorno dessas estações. Também queria concordar também com o que o colega, Rodrigo, não. Ai, meu Deus. Daniel, desculpa. Que a gente está atraindo, com o plano diretor, né, adensamento em torno das estações, a gente está atraindo nem sempre moradores que vão utilizar o transporte público, né? Às vezes está ficando tão valorizado que nem sempre essas pessoas que moram perto da estação vão usar a estação todos os dias. E isso é uma coisa que é um receio, né? Às Juliana, vezes... desculpa te interromper, já passamos do demais. tempo, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Obrigada. Pode concluir. Não, pode concluir, só. Bom, só para concluir, então, que eu queria fazer esse pedido, né, para que a gente pudesse ter algum instrumento para atrair também pessoas que, de fato, vão utilizar o transporte público no entorno das estações. É só isso. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada pela contribuição de todos. Só lembrando que o Participe Mais vai ficar disponível, né, até o fim de novembro, e caso tenha alguma prorrogação, também será comunicado para todos, tá bom? Então, vou passar a palavra de volta para o Wilson, fazer as considerações finais. Obrigado, Thalita. Vou passar a palavra ao secretário José Armênio. Tem a palavra para as considerações. Posso, Zé Armênio, posso só, então, responder rapidamente essas últimas questões? Juliana, Maria Tereza, só lembrando que, assim, nós vamos absorver essas perguntas e até por causa da dinâmica, para não virar debate, alguma coisa desse tipo. Muito grato pela sua participação, sua contribuição, eu ia justamente pela agradecer, dinâmica. Maria Tereza, que acho que as suas colocações, quer dizer, enquanto participante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, esclareceu muito o que o pessoal colocou aqui, acho que resolveu uma série das dúvidas que o pessoal pode ter. Eu só queria concluir, quer dizer, na verdade, falar que esse processo de discussão de revisão do plano diretor, eu tenho participado de todas as reuniões temáticas e ele tem se mostrado bastante proveitoso, entendeu? Na oportunidade que a gente tem de ouvir dentro dos diversos temas, os diversos agentes e gente que participa de uma forma ou de outra desses temas, eu acho, de cada tema. Eu acho que a abordagem que tem sido colocada, e acho que isso é uma evolução mesmo. Eu já há algum tempo participo dessas discussões da cidade, e a contemporaneidade da mobilidade, dos temas urbanos, tem se mostrado aqui nesses debates que nós temos. Eu acho que é perfeito. Então, hoje a gente teve, olha que interessante, a colocação do motoboy, que, de fato, na pandemia, antes ninguém falava de motoboy, e ele colocou claramente, quer dizer, e corretamente, quer dizer, que se não fossem os motoboys, estava todo mundo frito, né? Porque todo mundo comeu por conta do motoboy, e o motoboy virou uma peça essencial na cidade. Então, nada mais justo do que a revisão do plano diretor contemplar esse importante agente na cidade. Eu acho que a questão do pedestre, que a Maria Tereza colocou bem, quer dizer, teve esse manual que foi feito das vias, do manual viário, né, que foi feito num esforço conjunto dentro da prefeitura, entre a Secretaria Municipal de Transportes, a CET, a São Paulo Urbanismo, é um acúmulo de conhecimento que está colocado nesse transporte. O plano diretor, isso eu queria falar rapidamente para vocês, o plano diretor talvez não consiga abarcar no detalhe cada questão
que é colocada, porque o plano diretor ele define diretrizes, mas aí a gente vai ver na hora que começar a estruturar as devolutivas, a gente vai ver o que se transforma em diretriz e o que é uma aplicação específica. O Renato Cordeiro também foi muito feliz na colocação dos pedestres e da ciclovia. Eu acho que a observação dele, enfrentamos aqui dentro, quando fizemos o projeto dos calçadões, só para vocês terem uma ideia, cada esquina dos calçadões, os concessionários queriam que a gente colocasse 12 armários com as conexões deles. Ou seja, impossível, não é inteligente você colocar 12 armários por esquina para que os concessionários pudessem trabalhar. Foi uma discussão que foi para o Ministério das Comunicações, para a Anatel, até chegar uma hora e chegar com que a gente, com 4 armários, conseguia resolver a questão. Mas, de novo, a diretriz não estava no plano diretor, ela teve que existir no projeto. O projeto chamou os 22 concessionários para desenvolver uma solução de partilhamento de calha e partilhamento de armário. E assim foi feito e o projeto está desenvolvendo nesse sentido. Então, acho que a sua colocação, Renato, é bastante feliz, mas ela busca uma inteligência de cada projeto, né? Tem esquina aí que, se a gente for medir, tem 8 postes em 4 metros quadrados. E é importante saber otimizar isso. Mas, então, de qualquer maneira, eu reafirmo que esses espaços têm sido muito positivos para enriquecer e aprimorar o plano diretor. Certamente a organização que vai ser feita em Planurb, aqui em SMU, para a devolutiva, vai ser bastante rica com a contribuição as contribuições que estão sendo colocadas, e daí para depois até se enriquecer mais. Mas eu agradeço a participação de todo mundo e nos mantemos aqui à disposição de vocês para as contribuições via as diversas plataformas, Participe Mais, etc., e tal, que vocês podem achar nos nossos sites. Obrigado, Wilson. Obrigado, Alexandre. Já vamos entrar agora em outra reunião, mas eu agradeço muito a participação de todos e a contribuição de todos para essa discussão de hoje. Obrigado, secretário José Armênio. Obrigado a todos que participaram nessa tarde. Em nome da Prefeitura da cidade de São Paulo, em nome da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, desejamos a todos uma boa tarde e até já. Boa tarde, obrigado aí pela participação. Boa tarde, obrigado. Tchau, gente, boa tarde.